Hoje é quinta-feira, dia 10 de julho, agora são 6 horas mais 33 minutos. Muito boa noite, amigos torcedores. Estamos começando mais um programa Debate Esportivo. O programa Debate Esportivo falar sobre o treinamento que a AIA fez hoje na cidade de Mirassol, já que ela folga nesse final de semana da Copa Paulista, falar sobre os resultados de Araçatuba nos jogos regionais. Vou falar aqui também no programa Debate Esportivo e também dos jogos amistosos, do amistoso que teve ontem lá no Campo da América, entre América e Novo Paraíso, no Veteranos, né? Também tudo aqui no programa Debate Esportivo. Programa Debate Esportivo que tem o apoio do Carimbos Paraíso, né? Especialista em confecções de carimbos de borracha, fica na rua São Luís, 693, telefone 3624-3736, no bairro Paraíso. Também da M2 Academia, que tem hidroginástica, hidrobike, natação, para adulto, infantil, para bebês, musculação e pilates. Funciona de segunda a sexta, das 5h30 da manhã até as 10 da noite, aos sábados das 9 à 1 da tarde, e aos domingos e feriado das 9 ao meio-dia. Fica na Avenida José Ferreira Batista, 2339, no bairro Ipanema, telefone 3622-3632, 99720-5678. Revistaria do Pedrinho, há 42 anos, na Cucide Almeida, com Aloysio Pereira Barreto. Zapt Esporte, são 4 lojas, hein? Uma no Calçadão da Marechal, número 32, no Shopping Araçatuba, Shopping Praça Nova e na cidade de Três Lagoas. Ed Leite, produção audiovisual, propaganda, esporte, chamada de eventos, vinhetas, aberturas e vídeo. Ed Leite Produção, telefone 99727-5559. Agora falou em tintas, é com a Alameda Tintas, Alameda Tintas, além das qualidades, melhores preços e também nas facilidades nos pagamentos. Alameda Tintas fica na rua Tiradentes, 489, esquina com a rua Bandeirantes. Os telefones é 3623-1997 e 99109-7284. Siqueira Contábil, escrita fiscal, abertura e encerramento de firmas, imposto de renda fiscal e jurídica e contabilidade em geral. Siqueira Contábil fica na Praça São Joaquim 298, telefone 3622-5482. 6h36, estamos apresentando o programa Debate Esportivo, já na audiência, lá nossos amigos Marco Antônio Almeida Rodrigues, Zemos Mitsuaki, Tuxia, grandes Zemos, hein? Um abraço, corintiano, gente boa, é isso aí. Bem, vamos falar dos 4 grandes do futebol paulista, para a gente poder falar aqui sobre o esporte local, falar também da Associação Esportiva Araçatuba. E vamos começar falando do Palmeiras, né? O Palmeiras está aí. Será que vai ter uma desmanda aí no Palmeiras? Está aí. O Palmeiras anunciou, inclusive, em 28 de março de 2023, o Palmeiras anunciava aí a contratação do colombiano Richard Rios como o reforço da equipe. E o Richard Rios não passava aí de uma aposta do Palmeiras em uma das sensações do Guarani no Campeonato Paulista. Que o Palmeiras não sabia que era os 6 milhões vestidos nele, que tinha na época 22 anos, ia ter uma valorização tão rápida e crescente. Em apenas 2 anos, Richard Rios passou a valer 30 milhões de euros, hein? 196 milhões de reais, hein? Representando aí uma valorização de mais de 3.000%, hein? E esse valor que a diretoria palmeirense considera para abrir qualquer negociação envolvendo o jogador. Isso porque o assédio em cima de Rios passou a ser constante. Diversos clubes da Europa já sondaram e buscam informações, seja com o clube ou com representantes do jogador. Após passar por Porto, Atlético de Madrid, Inter de Milão, também, né, que estão aí interessados, aparece também interessado, né, uma vez que
o Roma da Itália também tem interesse. E o Palmeiras, se o pessoal tem interesse, com certeza, o time da Europa tem dinheiro, vem com a grana toda e realmente vai acabar contratando aí Richard do Palmeiras, e o Palmeiras não vai, né, deixar de fazer um negócio aí depois de 2 anos, ter mais de 30 depois de 2 anos, ter mais de 3 mil aí, por cento aí, a mais aí na contratação do jogador, né? Colombiano, que inclusive fez uma boa Copa América, tem se apresentado bem aí nas eliminatórias para a Copa do Mundo, e também na equipe do Palmeiras, né? Então, quando começa a sondagem, com certeza, jogador que deve aí, né, não deve ficar muito tempo aqui no Palmeiras, deve deixar o Alviverde aí do Palmeiras. Mas falamos do Palmeiras, falando de São Paulo, né? O meia Matheus Alves foi anunciado hoje como novo reforço do CSKA de Moscou, da Rússia. O jogador assinou um contrato até 2030 e vestirá aí a camisa 7 do novo clube. Inclusive, num vídeo, ele apareceu aí batendo bola com os outros brasileiros do elenco já no clube, que é o caso do Alessandro, Moisés, o William Rocha, está aí. E em nota, o São Paulo confirmou a transferência de forma oficial. Matheus Alves também em suas redes sociais para despedir do clube. O meia que foi negociado com o CSKA para a Rússia por 6 milhões de euros, 38 milhões de reais, hein? Graninha boa, né? Tenha boa sorte aí. Inclusive, nessa transação que vai ter aí, né? E uma boa grana, dono de 85% dos direitos, né? O São Paulo receberá cerca de 5 milhões de euros, né? 33 milhões, e o clube receberá também 25% do lucro, caso ele seja negociado aí com outras equipes. Aí, né? Que tenha boa sorte aí no seu novo clube. E o Santos, hein? O Santos faz amistoso essa noite, né? O Santos está se preparando aí para o início do Campeonato Brasileiro. Ele enfrenta a Desportiva Ferroviária, hein? Um amistoso, jogo agora às 8 horas, né? Às 8 horas do Desportivo Ferroviário, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo, hein? Brincadeira? Inclusive, esse jogo, que daqui a pouquinho, às 8 da noite, a Sport TV, o Premier, mostra esse jogo ao vivo aí, ao vivo. Porque o Santos vai ter jogo no final de semana, né? Inclusive o clássico que é contra o Palmeiras, que estava marcado aí pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, né? E que aí, né, não foi mudado, sem outra data que ainda não foi definida, né? E o técnico Kleber Xavier usará a partida para teste do time. O Santos conta com o Neymar, que vai para o primeiro jogo após a renovação do contrato, está em campo, entra em campo hoje, com grande referência para o primeiro compromisso depois do período de férias. Aí, Santos, portanto, hoje, entra em campo no seu primeiro confronto mais amistoso, né? Se preparando para a reestreia, o início aí do Campeonato Brasileiro. E o Mendes Paz, hein? Treinou, pediu desculpa, diretoria, os jogadores, mesmo porque ele votou, mas, né, ele teve que, ontem, no treino, no treino acabou aí, né, da semana, não aí cumprido, não compareceu aí para treinar, né? O holandês que está nos planos da comissão técnica do Dorival e sem nenhum imprevisto acontecer, ele vai iniciar o jogo do Corinthians contra o Bragantino domingo às 7 da noite. Antes da atividade começar, todo o elenco alvinegro se reuniu com a comissão técnica e o diretor executivo, né? Diretor executivo, Fabinho Soldado, e o papo correu em campo durante quase meia hora, bem mais do que o habitual em conversa desse tipo, né? Quando acontece com o jogador que não comparece para treinar. E Mendes Paz, Fabinho, o técnico Dorival Júnior, falaram aí, falaram bastante, e o que foi apurado pela imprensa que Mendes Paz se desculpou pela ausência do treino de ontem e aceitou o pagamento de uma punição financeira. Antes disso,
Medipai tinha se reunido às portas fechadas com o presidente em exercício, Osmar Stabre, além de Dorival e Fabinho, e o teor desse encontro não foi revelado aí para a imprensa, né? Segundo o clube, durante a reunião, a atleta justificou a ausência, manifestou seu desejo de permanecer no Corinthians. A polêmica envolvendo o Medipai acontece dias após ele ter notificado o Corinthians por uma dívida que o clube tem com ele. Mas o Corinthians pagou uma parte, mas ainda possui um restante quase 5 milhões, né, em premiações, e acertar aí com o jogador. Mas aí, nessa semana, o clube atrasou um dia do salário de jogadores, de funcionário, mas acabou pagando, está tudo tranquilo, tudo normal, lá pelo lado do Corinthians, sempre com problema, né? Aí, vamos falar de Copa São Paulo, né? Falar de Copa São Paulo, já começou as danças dos técnicos, hein? Começou. O Noroeste de Bauru, né, anunciou a demissão do técnico Ivan Canella, um dia após a derrota para o Monte Azul, pela fase de grupos aí da Copa Paulista. O técnico não resistiu os maus resultados. Em 4 jogos, venceu apenas um, perdeu 2, empatou 1, e na primeira metade da fase inicial do torneio, deixou o cargo apenas 3 meses após ser anunciado. Aí o Norusca é o 4º colocado no grupo 1, com 4 pontos dentro da zona de classificação para o mata-mata. Tá aí, isso acontece, tá aí, né? Começa aí, não mostra resultado, né? De repente, talvez, muita gente nem até próprio clube do técnico, mas sim do jogo, mas um pouco mais também dos jogadores, né? Põe o seu esquema tático, né? De repente não dá certo, quando não está dando certo, o time não está obtendo resultado, traz gente nova, de repente, né, os jogadores começam a se entender melhor e o time começa a conseguir aí os resultados. Mas aí, então, né, foi passear. Isso por causa do resultado de ontem. Ele perdeu de 1-0 para a equipe do Monte Azul, e Monte Azul perdeu, não foi em Bauru, não, perdeu de 1-0 esse jogo isolado que foi aí no grupo 1, no grupo da AIA, né? Portanto, a AIA que folga esse final de semana, daqui a pouco vamos falar da AIA, e no grupo da AIA temos aí, já que o Monte Azul venceu agora por 1-0, sábado teremos aí o Linense recebe em casa a equipe do Grêmio Prudente. Nesse jogo, no grupo da AIA, com a vitória do Monte Azul, o Monte Azul ultrapassou a AIA. Então, está aí, o Grêmio Prudente é líder com 7 pontos, segundo o Monte Azul com 7, terceiro a AIA com 6, em quarto Noroeste com 4, em quinto o Linense, que até agora somou apenas um pontinho, mas daqui a pouco vamos falar sobre a Associação Esportiva Araçatuba. Agora são 6h47, um abraço para o senhor Gil Moreno, Eduardo Câmara, grande Du, hein? Edu, hein? Aí, um abraço para o Du, grande Du. Bem, tivemos ontem, né? Aproveitando o feriado, né? De 9 de julho, dia do Soldado Constitucionalista, né? E tivemos jogo ontem lá no Campo do América, entre as equipes de veteranos do América contra os veteranos do Paraíso. Tivemos aí, portanto, na categoria acima de 60 anos, o Paraíso venceu o América por 1-0. E já na outra categoria, acima de 40 anos, né, houve aí um empate de 4-4, portanto, aí, AIA e contra a Ione. A América e Novo Paraíso, amistoso, portanto, realizado aí ontem de manhã, lá no Campo do América. Bem, 6h48, esquecendo que amanhã vamos falar de karatê, rapaz. Amanhã teremos uma presença aí do técnico consagrado Fábio Izatuga e também da atleta Giovana Sampaio dos Santos, que foi medalhista nos Jogos Regionais. Daqui a pouco vamos falar dos resultados de Araçatuba nos Jogos Regionais e que vai disputar o Campeonato Sul-Americano. Então, eles vão estar aqui amanhã, né, participando do nosso programa, o técnico Fábio Izatuga e a atleta Giovana Sampaio dos Santos aí, aqui no programa.
Antônio Faria, um abraço, Antônio Faria, Maria Luísa Melega também, sempre nos prestigiando. Um abraço aí para Maria Aparecida Melega. Bem, vamos pegar aqui os jogos regionais, as competições dos jogos regionais que está acontecendo em Votuporanga. E vamos começar falando aqui das competições em que Araçatuba esteve participando, começando com a natação, né? Inclusive que com um bom desempenho nas piscinas, a equipe de natação de Araçatuba encerrou a sua participação no 67º Jogos Regionais, portanto, nesta quarta-feira, na cidade de Votuporanga. A delegação voltou para Araçatuba com um saldo positivo de medalhas em provas individuais e revezamentos, que tem aí comando técnico Gabriel dos Santos Rocha. Os atletas mostraram dedicação técnica ao longo das disputas. O grupo reuniu nadadores de diferentes faixas etárias e representou o município em diversas categorias. O caso de Wendel Garcia de Aguiar foi um dos principais nomes da equipe, com 5 medalhas de prata nos 50 e 100 metros nados livre, bronze nos 50 e 100 metros nados costa e bronze no revezamento 4 por 50 metros do medley. Já Gabriela Akemi Yamada conquistou 4 vezes no pódio, hein? 3 bronze nas provas de peito, 50 e 100 metros e 200 metros, e um na prata nos 50 metros peito. Tivemos aí nos destaques individuais, Mariana Garcia Paulino Porto conquistou bronze nos 100 metros livre, prata nos 50 metros livre e integrou o revezamento medley, medalha de bronze. Arielle Santos Nakamune ficou com bronze nos 200 metros livre, enquanto Carlos Henrique Santana Almeida levou bronze nos 200 metros peito. Samuel Duarte Francisco fez parte do revezamento masculino e garantiu o bronze. A equipe disputou provas na modalidade peito, borboletas, costa, livre e medley e em distância, que variam de 50 a 1.500 metros. Ao todo, cerca de 20 atletas participaram das competições e contribuíram diretamente para a pontuação geral de Araçatuba nas modalidades. Então, tivemos aí, né, parabéns às atletas que conquistaram aí, né, medalhas para a cidade de Araçatuba aí, nas competições que está sendo realizada lá na cidade de Votuporanga, na 67ª edição dos Jogos Regionais. Ainda falando dos Jogos Regionais, né, na tarde de hoje, aos novos... Não, isso aqui não tem nada a ver. Isso aqui já não tem nada a ver com jogos regionais. Vamos falar de jogos regionais, vamos falar sobre a equipe de futsal. A equipe de futsal de Araçatuba, masculina, conquistou medalha de prata. E, portanto, formado exclusivamente por os atletas da cidade, o time representou a Secretaria de Esporte, Lazer e Recreação e teve uma campanha consistente até o final, disputada ontem, né, no ginásio poliesportivo Emer Matos, do Nabuco. Na decisão, a equipe enfrentou Tanabi e ficou com o título ao vencer por 6-2. A participação de Araçatuba nessa modalidade reafirma a força no cenário esportivo regional e estadual na modalidade de futsal masculino, o pessoal sendo representado pela equipe do Madruga. Então, está aí, parabéns aí a equipe do Madruga representando a cidade e conquistando o título de campeão de Antanabi, que realmente é uma grande força do salonismo no interior paulista, né? Mas também tivemos a disputa no tênis, né? Tênis de campo. Araçatuba garantiu vice medalha de prata, né, na disputa masculina aí no tênis de campo. A dupla formada por Murilo Honda, Jara e Pedro Henrique Negocia Machado representou a cidade com
um destaque, chegando à final realizada no dia de ontem. Na decisão, os atletas enfrentaram a equipe São José de Rio Preto em uma partida bastante equilibrada, mas foram superadas pelo placar de 2-0. Mesmo com a derrota, a delegação araçatubense encerrou a competição com a medalha de prata e uma atuação consistente. O desempenho da equipe também está aí, acompanhada pelo técnico Cauê Barros Teixeira. Aí. Parabéns também ao pessoal aí do tênis de campo, aí, que representando muito bem a nossa cidade. É isso daí, eu sei que Araçatuba está aí, os jogos ainda, né, vão ainda mais aí, até o final de semana, aí, muitas competições pela frente, né, Mas vamos falar também falamos do futsal feminino, vamos falar também do karatê, né? Do karatê que já falamos, né? Que tiveram uma grande participação, inclusive amanhã, o Fábio Zatuba vai estar aqui no programa, falando da participação de Araçatuba, que inclusive tem atleta que vai participar do Sul-Americano, né? Então amanhã o Fábio vai estar aqui no nosso programa. João Coelho, um abraço, Zé Carneiro dos Santos, né? Também estão ligadinho aí no nosso programa. E o Fábio Zatuba também vai falar também do Campeonato Sul-Americano de Karatê e também dos atletas que garantiram aí a vaga para o Pan-Americano. Então, amanhã aqui, dentro do programa Debate Esportivo. Agora são 6h55, estamos apresentando o programa Debate Esportivo. Bem, falamos aqui, trazendo mais notícia aqui, né? Falar aqui sobre a equipe da Associação Esportiva Araçatuba, a AE, que na manhã de hoje, né, fez aí realizou aí um importante jogo-treino diante da equipe do Mirassol, lá em Mirassol. Mirassol que está aí, né, atualmente uma das sensações do futebol brasileiro, que o jogo foi realizado lá no estádio José Maria de Campos Maia, né, o tradicional Maião, lá na cidade de Mirassol. Então, o confronto que, né, integrou aí o planejamento técnico aí da AIA, aí, através do técnico Vaguinho, e esse jogo treino que serviu aí uma excelente oportunidade de avaliação e ajuste no elenco que segue aí preparando para a sequência da Copa Paulista, já que não joga nesse final de semana, né? A equipe titular atuou durante a primeira etapa, enquanto o segundo tempo foi aí reservado para observações e testes com atletas do grupo de apoio. O Mirassol também promoveu alterações. É lógico que esse é o tipo de treinamento que é mais ou menos. O Mirassol está participando do Campeonato Brasileiro, está aí da Série A, fazendo uma excelente campanha, e a AE, né, já que esse dia parado, jogou semana passada, acabou perdendo no jogo de semana passada para a equipe do Grêmio Prudente, e está todo esse tempo parado, então, até a pedido do técnico Vaguinho, a diretoria marcou esse jogo treino contra a equipe do Mirassol. E foi realizado hoje de manhã, foi bastante produtivo, até conversei rapidamente com o Vaguinho, que ele estava aproveitando essa folga para, né, ficar com a família uns dias, e ele disse que foi bastante produtivo, foi muito bem, porque o time está empenhado com o objetivo de conseguir a classificação para a segunda fase da Copa Paulista, que aí será a equipe do mata-mata. Estão bastante confiantes, acreditando aí até, né, chegar lá e brigar por uma vaga para o brasileiro da Série D, até pela Copa Brasil. Mas está aí, inclusive o time está se reforçando, trouxe mais alguns jogadores aí para reforçar o plantel, e ele disse que esse treinamento de hoje foi muito proveitoso, esse jogo treino com o Mirassol, treinando contra o time de Bagarito, a equipe da Série A do Campeonato Brasileiro, então foi bastante produtivo para ele tirar algumas coisas, né? E também ver alguns atletas que ainda não foram aproveitados, e alguns que foram aproveitados, mas poucos no time titular aí dentro do campo da Copa São Paulo. Então, está muito satisfeito. Agora o time, os jogadores vão ter uma folga, né? E só
depois do treinamento, desse jogo treino de hoje de manhã, foram todos dispensados, se representa na terça-feira de manhã para voltar aos treinamentos, mesmo porque o time depois joga no sábado, às 7h, lá em Lins, contra a equipe do Linense. Já é o retorno. Então, a AIA está aí, inclusive, para esse jogo de volta, tentar buscar um resultado positivo, se não vir uma vitória, pelo menos empate, para o time continuar aí, né, porque só aí conseguiu um resultado positivo contra a equipe do Linense, uma vitória na equipe do Linense, já está praticamente já classificado para a segunda fase, porque tem quatro equipes, e a AIA praticamente já estaria classificada aí para a segunda fase da competição. Então, está aí, agora o time treinou, tranquilo, né? E agora volta aos treinamentos segunda-feira, para que no sábado, às 7h, lá no estádio Gilbertão em Lins, né, enfrentando aí a equipe do Linense, aí, vamos aí torcer para a equipe canarinha. E o Lins aí, pertinho, de repente, né? Torcedor aí poderia até aí, né, ir lá prestigiar a equipe em busca de um resultado positivo para que realmente ela possa até voltar à liderança do Campeonato Brasileiro. São 7h, estamos apresentando o programa Debate Esportivo. Ed Leite, produção audiovisual, propaganda, spot, chamada de eventos, vinhetas, aberturas e vídeo. Ed Leite Produção, telefone é 99727-5559. Alameda Tintas, onde você encontra as principais marcas de tintas, com os melhores preços, também nas facilidades nos pagamentos. Alameda Tintas fica na rua Tiradentes, 489, esquina com a rua Bandeirantes, telefone 3623-1997 e 9909-7284. Siqueira Contábil, escrita fiscal, abertura e encerramento de firmas, imposto de renda fiscal jurídica e contabilidade em geral. Siqueira Contábil, fica na Praça São Joaquim 298, telefone 3622-5482. Carimbos Paraíso, especialista em confecções de carimbos de borracha, Rua São Luís, 693, telefone 3624-3739, no bairro Paraíso. A M2 Academia, funciona de segunda a sexta, das 5h30 até as 10h, aos sábados, das 9h à 13h, aos domingos e feriados, das 9h ao meio-dia. Avenida José Ferreira Batista, 2339, no bairro Ipanema, telefone 3622-99720-5678. Revistaria do Pedrinho, há 42 anos, na Cocília Almeida, com Aloís Pereira Barreto. Zapt Sport, hein? São 4 lojas, hein? No Calçadão da Marechal, número 32, no Shopping Araçatuba, no Shopping Praça Nova e também na cidade de Três Lagoas, hein? Tá aí, Zapt Sport. Agora são 7h03. Vamos embora, né, diretor? Esqueceram que amanhã, vamos falar de karatê, amanhã estará aqui o professor Fábio Zatugo, que foi atleta, faz parte da equipe da Comissão Técnica de Seleção Brasileira, está aí também com a atleta Giovana Sampaio dos Santos, né? Giovana, que é medalha de ouro nos Jogos Regionais, e também vai participar aí do Campeonato Sul-Americano de Karatê. Amanhã eles vão estar aqui no programa Debate Esportivo. Vocês estiveram conosco até agora, meu muito obrigado, uma boa noite a todos e até amanhã. Se Deus quiser e Ele quer, com certeza, estaremos aqui de volta com mais um programa Debate Esportivo. Fiquem todos com Deus.